Olá, eu sou Karine, engenheira civil, e hoje eu decidi trazer para você como que você pode atuar dentro da engenharia diagnóstica. No vídeo anterior, eu falei, para você, eu explanei o que é a engenharia diagnóstica, quais são as ferramentas, como que a gente atua dentro dessa área, mas na questão técnica, questão de diagnóstico, profilaxia, o que é uma vistoria, o que é uma inspeção. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá. E aqui, nesse vídeo de hoje, eu vou te falar os principais tipos de laudos que encontramos, no mercado de trabalho. Então, se você ainda não me segue, segue esse canal, porque semanalmente eu trarei vídeos para vocês. E se você, no decorrer do vídeo, ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Quando a gente fala, de engenharia diagnóstica, surgem muitas dúvidas, e isso é muito normal, porque é um nicho dentro da engenharia civil, e que é normal ter dúvidas, como qualquer outro nicho, nicho de projeto, nicho de fundação, enfim, nicho de execução, vai ter dúvidas. E principalmente essa área, que é uma área, como que eu posso dizer, um pouco nova, um pouco diferente, que não é comentado dentro das universidades, infelizmente. Já tem cursos que estão começando, a implementar nas grades curriculares, mas é um assunto pouco comentado dentro das universidades, e por isso surgem mais dúvidas. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, e eu vou te resumir aqui os principais laudos. E como eu já comentei, conforme for surgindo dúvidas, conforme eu for explanando aí um pouquinho de cada laudo, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo especificamente para tratar dessa dúvida, tá? Eu não vou deixar você na mão. Primeiro tipo de laudo: laudo cautelar de vizinhança. Esse laudo ele visa atender a 12722, item 4.1.10. Se você ainda não conhece essa norma, dá uma lida nela, porque ela digamos que ela dá um norte, ela traz tudo o que precisa ser realizado para fazer uma construção bem feita, desde o começo, tipo as documentações, o que você precisa realizar até o final, até a entrega. Então é muito bacana, para quem, enfim, vai começar a tocar obra e não faz ideia do que tá fazendo, o que precisa, qual é a sequência. Essa norma é bem interessante e é uma das poucas que fala do laudo cautelar de vizinhança. Lá no item 4.1.10, ele diz, que quem tem interesse em construir precisa resguardar os interesses vizinhos. Então ele não pode simplesmente chegar lá e tocar o terror, começar a construir e sem se preocupar com os vizinhos. Isso não pode acontecer, porque ele precisa se preocupar com o impacto que ele vai gerar na vizinhança. Então, o laudo cautelar de vizinhança é uma vistoria, Então, vai lá tirar fotos e vai fazer um laudo constatando o que encontrou no local. Lembra que a gente comentou no vídeo passado? Que é sobre a vistoria, ela não visa, dizer por que tá acontecendo, enfim, dar a solução. Não, a vistoria, ela vem justamente para constatar o fato. Então, o laudo cautelar de vizinhança visa congelar a casa no tempo. E se tiver algum problema futuro, tem aquele material ali para comprovar, a minha casa estava assim e agora não tá mais, Agora surgiu isso e aquilo. Ou também a pessoa alega que surgiu e quando vai ver já estava lá, Ela não tinha percebido antes. Então é muito importante esse laudo para evitar processo judicial, evitar aí brigas. O segundo tipo de laudo, que eu gosto bastante, acho que evita, assim, muitos problemas, muitos processos judiciais, é o laudo de entrega de obra ou o laudo de recebimento de chaves. Eles são semelhantes, só muda o lado da mesa com que você está trabalhando, Então, se for o laudo de entrega de obra, você está trabalhando possivelmente para uma construtora. Então, você vai estudar a documentação que ele vai te passar, vai estudar os projetos, vai fazer a vistoria no local e vai fazer um laudo esclarecendo exatamente como essa obra está sendo entregue. E o laudo de recebimento de chaves, geralmente é o proprietário que te contrata, o condomínio, para realmente fazer aquela vistoria no local, naquele apartamento, naquela casa, e verificar se está tudo conforme o que eles prometeram, conforme memoriais descritivos, projetos, enfim. Então, é um laudo bem interessante, tem que ter bastante conhecimento, de normas, mas é bem bacana, basicamente você constatar também o fato, Então não tem que dizer por que surgiu tal problema ou como resolver, não, você só vai dizer, tá aqui e precisa ser resolvido. Então é um trabalho bem bacana também para quem está começando. O terceiro tipo de laudo, que não é, na verdade, um laudo, surgiu aí essa nomenclatura por ser mais fácil dos clientes entenderem, mas é plano de reforma, que é pela 16280.
Toda vez, né, que o proprietário quiser reformar, quiser construir, quiser alterar assim, aspectos importantes do seu imóvel que podem trazer danos ao condomínio, danos à área comum, ou pode inclusive trazer prejuízo à segurança, é preciso fazer esse plano de reforma. Então, o profissional, né, o técnico, ele vai fazer um plano mesmo, um laudo, como preferir chamar, e ali você vai especificar o dia que vai começar essa obra, que áreas comuns vai ser impactado, né? Onde vai passar material, onde vai passar fornecedor, que áreas do imóvel vão ser alteradas, o que isso pode trazer de carga a mais para o empreendimento. Enfim, é um plano de reforma onde é para deixar bem ciente o síndico do que vai ser feito nesse local e se isso vai dar algum problema pro restante dos moradores. O quarto tipo de laudo, que está ficando bem comum, bem frequente, ser solicitado, em alguns municípios já é lei, inclusive, que é a inspeção predial. O laudo de inspeção predial, ele surgiu faz alguns anos e ele é com base na NBR 16747. Então, dá uma verificada, dá uma lida nessa norma, vê o que solicita. Mas essa inspeção predial, ela visa constatar o estado que está o imóvel, sistemas e subsistemas, para ajudar, para verificar o que precisa ali ser feita a manutenção, como cuidar, como manter a saúde daquele imóvel. Ele não tem o objetivo de instruir para uma ação judicial, para um processo judicial. Não. Ele tem como intuito ajudar o condomínio a dizer para o condomínio assim, ó, a saúde do teu empreendimento tá assim, você precisa ter essas ações para ele ter a saúde 100%, né? Manter a habitabilidade, manter a segurança. O quinto tipo de laudo é o laudo de avaliação de imóvel. Geralmente ele é solicitado mais por bancos, mas também pode ser solicitado por pessoa física, enfim, para fazer ali alguma separação de bens, alguma compra de algum imóvel onde ele quer ter certeza qual que é o valor justo que ele vai pagar, ou enfim, para avaliação de ITBI, né, reavaliação de ITBI, enfim, resumidamente ele tem várias utilidades. O laudo de avaliação de imóvel, ele é muito solicitado, tá, no mercado de laudos da engenharia civil. Infelizmente, ele exige aí um conhecimento em estatística, ele exige um conhecimento dos softwares, mas são softwares simples de mexer, então você tem que ter esse conhecimento para poder fazer esse laudo. Ele é um laudo que só pode ser realizado por engenheiros ou por arquitetos, com base na NBR 14653. Ela tem algumas partes, porque ali tem imóveis comerciais, ali ela fala de imóveis residenciais, imóveis multifamiliares, então tem várias partes essa norma, é uma norma grande, então dá uma verificada nela e verifica em que áreas que você pode atuar. Às vezes, se afiliando a algum banco, você tem ali uma frequência, né, de laudos bem bacana e isso te gera ali uma renda mensal legal. O sexto tipo de laudo é o laudo de acessibilidade. Ele está começando a ter mais frequência, né, na solicitação dele nos últimos 2 anos, porque as prefeituras vêm exigindo de instituições públicas e também o MEC vem solicitando para instituições de ensino. Então, nesse laudo, você vai fazer um levantamento do local, vai verificar se está atendendo a acessibilidade, né, a norma de acessibilidade que é a 9050, e se não está atendendo, o que precisa ser alterado para ficar conforme a norma. Então, é um laudo que você precisa ter como base 100% a norma 9050, e ele não é um laudo assim complicado, você só precisa estar muito atento para verificar 100% todas as áreas ali se está conforme a norma e trazer essa solução para o cliente, né, dizer ali no laudo como que poderá resolver essa situação. Então é um laudo bem legal também de se atuar e tá começando a crescer a demanda por esse tipo de serviço. Sétimo tipo de laudo, é bastante área que dá pra atuar, viu? O sétimo tipo é o laudo de estabilidade. Esse laudo, ele geralmente é solicitado quando uma obra é embargada pela prefeitura e precisa ali pagar uma multa ou entregar esse laudo, né, comprovando que o imóvel tá estável, tá ok, não tem porquê ele ser embargado, não tem porquê essa desconfiança, enfim, prejudicar ali, parar aquela obra. Então, esse laudo de estabilidade, ele também não é um laudo muito extenso, não, realmente é ali e no local, fazer umas fotos e você dar, né, a sua opinião de técnico dizendo essa obra está estável, não tem
tem por que embargá-la. O oitavo tipo de laudo, eu vou parar nesse, mas tem mais, tá, galera? É que realmente cada cliente às vezes vem com os objetivos um pouquinho diferentes, mas assim, os principais são esses 8, e o oitavo é o laudo para levantamento de manifestações patológicas. Então pode ser numa residência, pode ser num condomínio, pode ser num prédio comercial. Enfim, a pessoa vem com essa necessidade, ela tem algumas patologias ali naquele local. E ela não sabe mais o que fazer. Ela já chamou ali algum pedreiro da sua confiança, ela já chamou algum outro técnico e não resolveu, aquele problema continua voltando. Então a pessoa ela te chama para você fazer ali um pente fino daquele local, realmente avaliando por que aquelas manifestações estão surgindo, como tratar elas, de forma a não ocorrer mais. Então esse laudo ele é bem bacana porque é um laudo bem técnico, você precisa ter bastante conhecimento para conseguir identificar essa patologia, conseguir identificar por que ela está ocorrendo, conseguir identificar como sanar, né, como evitar que essa patologia continue a progredir e como tratar ela definitivamente. Então aí são 3 áreas bem importantes, né, você identificar qual identificar por que ela está ocorrendo, por que ela está surgindo e identificar como resolver. Então são 3 áreas bem importantes, exige aí um conhecimento técnico um pouquinho mais denso. Então, por isso eu deixei ele por último, porque é um laudo, como que eu posso dizer, um pouco mais complicado, tá? Mas é um laudo muito bacana, eu gosto muito de fazê-lo, porque ele é bem CSI, assim, você tem que realmente ter o olho bem clínico, pegar aquele imóvel, aquele empreendimento e avaliar ele inteiro. É bem bacana, um laudo, assim, onde você descobre muita coisa, né? O cliente, ele vem te apontando alguns problemas e você vê que tem muitos outros, ou assim, que não era tão grande, ou que a pessoa trouxe, falou pra ti que era algo tranquilo e na verdade não, é algo super complicado. Então é bem bacana porque é uma caixinha de surpresa esse tipo de trabalho, e eu acho bem legal porque realmente você vai sanar, né? Você vai buscar formas de sanar o problema daquela pessoa e ela vai ficar super agradecida. Ela fica super agradecida, a gente vê isso, né? É bem bacana. Então, esses são os principais tipos de laudo. Espero que vocês tenham gostado. Ficaram com dúvidas, né? Porque eu trouxe aqui de uma forma bem resumida. Deixa aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu vou falar só sobre essa sua dúvida, eu vou falar só sobre esse tipo de laudo e deve ficar bem claro para você aí não ter dúvidas de como explicar para o teu cliente, de como trabalhar com esse tipo de laudo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!